Existem 7 espécies de jararaca que ocorrem na Amazônia. E essas espécies estão em 2 gêneros bem diferentes. O gênero Botrops, que a maior parte das pessoas conhece, e o gênero Botrocóphias. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as 7 espécies que ocorrem na Amazônia. Então, se o tema te interessa, já vai deixando aí o seu like da confiança, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, e vamos entrar com a nossa vinheta, porque está começando mais um Papo de Cobra. A mais conhecida das jararacas da Amazônia, sem dúvida nenhuma, é a Botrops atrox. Ela ocorre em todos os estados da região norte. E além disso, fora da região norte, ela ocorre também no Mato Grosso, no Maranhão e em Sergipe. E ela é a jararaca que mais causa acidente em toda a região norte. E ela tem também um grande tamanho, principalmente as fêmeas, que alcançam até 1,70 m de comprimento. Os machos são um pouco menores, podendo chegar até 1 metro de comprimento. E é por isso que ela é conhecida com o nome de jararacão. Bem, falando em nomes populares, tem algumas curiosidades também. Em várias regiões da Amazônia, a Botrops atrox é conhecida, sabe por que nome? Pelo nome de surucucu. Para quem não é da região amazônica, o que é surucucu? São as cobras, são as serpentes do gênero Lachesis, não é verdade? Então, para algumas partes da região amazônica, surucucu é Botrops atrox. E o que eles conhecem com o nome popular de Lachesis é pico de jaca. Então é aquilo que a gente sempre diz, nome popular varia de região para região. É um costume local, não tem nem certo nem errado. Gente, quem dá nome popular é o povo da região. Nós, biólogos e pesquisadores, nós damos nomes para espécie, o que para a gente facilita muito a comunicação. A ideia de você ter um nome específico é exatamente isso, é padronizar para os técnicos, para os biólogos, um nome padrão, mas nome popular, cada região dá o seu. E é por isso que a gente conhece cobras diferentes com o mesmo nome popular em várias regiões diferentes e a mesma cobra com diversos nomes diferentes. Ficou claro? Tem uma live que eu fiz com a bióloga Tabata Cavalcante que a gente fala justamente disso, fala sobre a diferença de nomenclatura de surucucu. Vou deixar o link aqui em cima, depois você assiste lá, bem interessante. E para a gente não esquecer e eu ser justo, quem sempre lembra a gente dos nomes populares, principalmente da região amazônica, é o professor Paulo Bernardi. O Paulo é um incrível pesquisador do Acre e que tem um canal aqui no YouTube chamado Biólogo Paulo Bernardi, que é um canal muito bom, com grandes conhecimentos que ele passa para a gente, e eu recomendo muito que você assista. Eu assisto, eu acompanho o canal e eu aprendo muito com o Paulo Bernardi. Então fica aí a dica, que é um bom canal falando sobre serpente, principalmente, não só serpente, ele fala sobre serpente, anfíbio, lagarto, ele fala sobre a herpetofauna, principalmente da região amazônica, que é um bom canal que eu recomendo falando isso, Biólogo Paulo Bernardi. Pode seguir lá que você não vai se arrepender não. Mas vamos voltar aqui à nossa Botrops atrox. Quando adulta, ela vive no solo das matas, embora os filhotes possam ser encontrados sobre a vegetação na altura de 1,5 m mais ou menos. Ela tem atividade noturna, mas ela pode ser encontrada também durante o dia. Ela vai se alimentar de roedores, pássaros, anfíbios, lagartos, peixes e até centopeias. Elas são vivíparas e podem parir de 11 a 43 filhotes. E elas são mais ativas na estação chuvosa. Então, consequentemente, como ela aparece mais na estação chuvosa, a probabilidade de ter maior número de acidentes nessa estação é maior. A gente vê esse registro nos dados do Ministério da Saúde com o número de acidentes. Então, estação chuvosa significa mais animais visíveis e possibilidade maior de acidente. Fiquem atentos. Segunda espécie de jararaca da Amazônia é a nossa jararaca verde. É a única jararaca no Brasil que tem essa coloração bem diferenciada. É a Botrops bilineatus. Os nomes populares da Botrops bilineatus também variam. Ela não é conhecida apenas como jararaca verde. Ela pode ser conhecida com o nome de papagaia, patioba, jararaca pinta de ouro ou ouricana. E ela vai ocorrer em todos os estados da região norte, com exceção do estado de Tocantins. Ela vive nas florestas primárias e secundárias,
geralmente em áreas próximas a rios e lagos. E ela é muito pouco frequente em áreas habitadas pelo homem, até por uma questão de preservação, de proteção dela mesma. Ela tem hábitos arborícolas, então ela é encontrada principalmente no alto da vegetação. E tem registro de observação que ela é encontrada até 7 metros de altura. Olha que incrível. Exatamente por viver nas árvores, a sua cauda é adaptada para essa vida, sendo longa e prênsil, para que ela possa se prender mais facilmente nos galhos. A cor também ajuda na sua camuflagem e ela fica praticamente invisível no seu ambiente natural. E ela não é muito grande, normalmente ela não alcança mais do que 1 metro de comprimento, embora o tamanho médio dela seja em torno de 70 centímetros. Ela tem atividade noturna e se alimenta de roedores, pássaros, lagartos e até de outras serpentes. A sua reprodução é vivípara e a sua ninhada é pequena, variando de 6 a 16 filhotes apenas. E o nome bilineatus, de Bothrops bilineatus, esse bilineatus está relacionado a essas duas linhas laterais que ela tem ao longo do corpo, não é interessante? Terceira espécie de jararaca da Amazônia, a gente vai falar agora da jararaca vermelha, a Bothrops brasiliae. A Bothrops brasiliae é uma serpente de tamanho médio, que atinge entre 70 centímetros e 1,20 m. Claro que isso vai depender, essa variação vai depender tanto da região quanto do sexo. Ela ocorre em todos os estados da região norte, menos em Roraima e em Tocantins. Essas serpentes habitam principalmente florestas tropicais úmidas, onde o solo é rico em folhas e vegetação e também oferece abrigo e boas condições para ela para poder caçar. Apesar da ampla área de ocorrência, registros da Bothrops brasiliae são relativamente raros, devido à dificuldade de acessar seu habitat e os seus hábitos reservados. A dieta da Bothrops brasiliae é composta principalmente por roedores, anfíbios e lagartos. Ela é vivípara e a sua gestação dura em torno de 4 a 6 meses, dependendo das condições climáticas e da disponibilidade de alimento. Cada fêmea pode dar à luz a ninhadas de 8 a 20 filhotes e já nascem com veneno pronto para caçar e principalmente caçar invertebrados, que é o que ela come quando é jovem. A reprodução ocorre basicamente no período chuvoso, quando tem maior quantidade de presas no ambiente, o que facilita muito a sobrevivência do filhote. Bem, fazendo um parênteses, eu acho que eu não falei isso no início do vídeo. O tema desse vídeo foi uma sugestão de um dos membros aqui do canal. E você pode ser membro aqui do canal e entrar para a nossa comunidade. Sendo membro, você tem acesso exclusivo às lives que a gente faz aqui com médicos, biólogos, pesquisadores. Tem muita live que a gente já fez e muitas que a gente ainda vai fazer. E você sendo membro, você pode ter acesso exclusivo a essas lives. Você sabe até que o pessoal aqui já apelidou os membros do canal com o nome de Snakers. É um apelido carinhoso para quem faz parte da comunidade, para quem é membro aqui do canal. Então, vem ser um Snakers também. E a partir de R$ 1,99 por mês você já pode entrar como membro, já pode ser um Snakers. E é muito fácil de participar. Só você clicar aqui embaixo do vídeo, onde está escrito Seja Membro. Aí você escolhe aí o seu plano e vem participar com a gente, ficar aqui, ser mais um Snakers e participar aqui da comunidade. Tem conversas muito interessantes, tem lives exclusivas para vocês. Então, vem fazer parte aqui do grupo, vem se juntar a gente. Eu tenho certeza que você vai gostar e a gente vai ter muito prazer em receber mais um amigo aqui, mais um membro aqui da comunidade, ok? Mas vamos seguir, ainda tem muita jararaca da Amazônia para falar nesse vídeo. A próxima espécie é a Bothrops matogrossensis. Ela é conhecida popularmente como boca de sapo ou rabo de osso, e na região norte ela ocorre em Roraima, no Amazonas e em Tocantins. Ela tem cerca de 80 centímetros de comprimento em média, mas alguns exemplares podem chegar até 1,30 m de comprimento. Ela possui hábitos terrícolas, mas ocasionalmente ela pode subir na vegetação, principalmente em épocas de cheias. Ela é noturna, se alimenta de roedores, anfíbios, lagartos e até de outras serpentes também. Ela tem reprodução vivípara, como todas as outras jararacas, e a sua ninhada vai de 18 a 37 filhotes. E esses filhotes vão nascer no período chuvoso, entre outubro e dezembro. Vocês devem estar estranhando o nome Bothrops matogrossensis, É porque ela também é muito encontrada fora da região norte. Ela também é encontrada na região do Pantanal de Mato Grosso,
Daí vem o nome da espécie. Mais uma espécie, Bothrops tenuatus. Olha ela aí. Ela é uma serpente de médio porte, geralmente variando de 80 centímetros a 1,40 m de comprimento. E o seu corpo apresenta um padrão de faixas longitudinais, geralmente em tons de marrom escuro ou verde oliva, o que vai contrastar com o fundo do corpo, que é bem mais claro. Essas faixas no corpo proporcionam para ela uma camuflagem incrível entre as folhas secas e os galhos da floresta. A Bothrops tenuatus é uma serpente noturna e terrestre, passando o dia escondida sob folhas, troncos caídos ou até tocas abandonadas. A sua camuflagem é tão eficiente que pode passar desapercebida mesmo em ambientes muito movimentados. É muito comum as pessoas andarem na mata, passar do lado dela e não perceber, porque ela está bem camuflada. É uma forma que ela tem de se defender. E como as demais jararacas, né, a reprodução dela também é vivípara e a gestação vai durar de 4 a 6 meses. As ninhadas aparecem de 6 a 20 filhotes. Os filhotes já nascem com 20 a 30 centímetros, já nascem com veneno e já são totalmente dependentes desde o primeiro dia de vida. Ela vai ocorrer em todos os estados da região norte. Agora que a gente falou das espécies do gênero Bothrops, vamos ver as duas espécies de jararaca que não são do gênero Bothrops, que são do gênero Botrocóphias. Para começar, essa aí, Botrocóphias ioprora, a chamada jararaca nariguda. E o nome popular dessa espécie é autoexplicativo, né? Basta você ver essa foto que você já entende. Olha como é que a escama rostral dela é modificada. Então tá aí o nome, jararaca nariguda. Ela é uma jararaca pequena, que mede entre 40 e 50 centímetros de comprimento. Mas tem registro de jararaca nariguda que chegou a 80 centímetros. Se a gente compara ela com as outras espécies de jararaca da Amazônia, ela não é tão comum assim. Por isso até muita gente que mora na região norte nem a conhece. Além disso, ela se camufla muito bem no solo, o que dificulta muito as pessoas a perceberem a presença dela. Ou seja, é uma excelente forma de se proteger dos predadores essa camuflagem. Ela ocorre nos estados do Acre, Rondônia, Amazonas e Pará, vivendo em florestas primárias, frequentemente próximas de ambientes aquáticos. Ela tem atividade terrícola e tem hábitos noturnos. A sua dieta vai envolver roedores, lagartos, anfíbios e também centopeias. Ela é vivípara com ninhadas de 4 a 13 filhotes. E os filhotes já nascem bem pequenos, em torno de 17 a 19 centímetros de comprimento. E para a gente terminar as jararacas da Amazônia, ficou faltando só uma outra Botrocóphias, a Botrocóphias microphthalmus. E ela na Amazônia ocorre apenas no estado de Rondônia. Botrocóphias microphthalmus é uma cobra noturna que habita florestas, bordas de florestas e até mesmo plantações, geralmente perto de riachos e rios. Ao longo do dia, normalmente os indivíduos ficam parados no chão da floresta, ou então abrigados em serrapilheiras e troncos. Então a camuflagem é fundamental para esse animal se esconder, e sua atividade é mais noturna. Então normalmente as botrocóphias são animais que a gente não conhece muito, e eu estou trazendo aqui para vocês essas espécies que provavelmente até o pessoal do norte, como eu falei, talvez nem conheça. E com esse vídeo, né, pedido de um dos nossos snakers aqui, a gente completa, eu acho que as jararacas, pelo menos do norte e do nordeste. A gente fez outros vídeos sobre jararaca, como por exemplo esse aqui, que eu recomendo que você assista também.